Olá, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Anderson. Esse é o canal Pregando como os apóstolos pregavam. Se Jesus morreu para dar salvação para a gente, para nos livrar do inferno, as pessoas que morriam antes de Jesus, para onde ia? E Jesus, quando morreu, ele foi para onde? É isso que nós vamos ver aqui nessa mensagem. Primeiramente, nós sabemos que Jesus morreu na cruz do Calvário e nos livrou da morte eterna, nos livrou do inferno. Inclusive, o ladrão que estava à direita dele foi para o paraíso, inaugurou o paraíso. Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas se o ladrão da cruz inaugurou o paraíso, e as outras pessoas que morreram antes dele? Por exemplo, Noé, Daniel, Elias não, que Elias foi arrebatado, Eliseu e tantos outros. Onde eles estão? Onde eles estavam? Onde eles ficaram? Nós sabemos que Jesus morreu e ressuscitou, mas quando Jesus ficou morto durante 3 dias, para onde ele foi? A Bíblia nos relata, em Atos capítulo 2, versículo 31, diz assim: nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu corrupção. Então aqui a Bíblia já fala que Jesus Cristo, ele morreu acreditando que o próprio Deus iria ressuscitar ele, não iria deixar a alma dele no Hades. Hades, nós sabemos que é para onde vai as almas perdidas, para o inferno. E aqui fala que disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus que todos nós somos testemunhas. Ou seja, aqui fala que Jesus dependeu de Deus para ressuscitar ele, para tirar ele do Hades. Mas a pergunta que não quer calar é: o que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Yahshua, foi fazer no Hades, se ele era santo, ele não tinha pecado? É simples. Está aqui em 1 Pedro capítulo 3, versículo 19, diz assim: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Está falando de Jesus. Vou ler no 18 para você entender. Porque também Cristo padeceu uma vez, ou seja, morreu, pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual foi também e pregou aos espíritos em prisão. Ou seja, aqui em Pedro, o apóstolo Pedro fala que ele padeceu, sendo justos, para dar salvação para os injustos. Só que até então aqui ele morreu para dar salvação para o injusto vivo. Mas e os justos mortos? Do Antigo Testamento? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, aquele povo lá, Moisés, todo mundo. No qual também foi pregar aos espíritos em prisão. Ou seja, aqui a Bíblia fala que ele desceu às partes mais baixas, foi até o inferno. Ele pregou para os espíritos que estavam em prisão. Que espíritos são esses? É isso que eu vou te mostrar em Lucas, capítulo 16, versículo 19. Tem pessoas ignorantes acerca da palavra de Deus que vê isso aqui como uma parábola. Só que isso aqui não é uma parábola. Isso aqui é uma história verídica que Jesus contou. E o título é a parábola do rico e Lázaro. Só que isso aqui não é uma parábola, é uma história real que Jesus contou. Porque as parábolas, se você ler bem, tem diferença. A própria Bíblia, quando está falando uma parábola, ela fala, e aqui é uma parábola. Aí você está falando assim: não, mas o texto aqui diz que é uma parábola. Verdade que o texto não fala isso. Está falando aqui sobre parábola, não sei se você está vendo aqui, esse texto aqui não foi escrito pela Bíblia, não é o Evangelho em si, não é a Bíblia em si. Esses capítulos, versículos, esses textos aqui
esses títulos aqui foi colocado para ficar mais fácil a nossa leitura, mas não foi, como é que eu posso dizer, não foi o Espírito Santo que mandou os apóstolos escrever isso aqui, não. Isso aqui foi colocado para a nossa leitura ficar mais fácil, para nós achar mais fácil. Então, título, capítulo e versículo foi colocado não pelos apóstolos, não pelos escritores da Bíblia, foi colocado pelas pessoas muito século depois, para ficar mais fácil a nossa leitura. Então, aprenda uma coisa: a parábola do rico e do Lázaro não é uma parábola, é a real. Jesus conta aqui a história de verdade, como é que era antes dele ter morrido e ressuscitado para dar vida eterna para a gente. Como é que era o inferno antes? Porque hoje, se você morrer, você vai para o paraíso, se você for salvo. Se você não for salvo, tu vai para o inferno, tá? Só que antes de Jesus, pasme, os dois iam para o mesmo lugar. Tanto Daniel quanto Moisés, tanto quanto aqui o Abraão, Isaac e Jacó, e aqueles ímpios lá, Balaão, aquela raça ruim, todos eles ficavam no mesmo lugar. Esse lugar se chamava Sheol, ou seio de Abraão. Só que esse seio de Abraão, ele era parte aonde ficavam os salvos. Vou ler para você, você vai entender muito bem. Diz assim, Lucas capítulo 16, versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Ele vivia regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes a chaga. Esse Lázaro aqui, ele era um mendigo, e ele vivia à porta desse homem que era milionário, muito rico. Ele ficava pedindo esmola ali. Quando a Bíblia fala que ele desejava comer da migalha, ele esperando alguém dar uma esmola para esse rico, ir lá dar um prato de comida, fazer alguma coisa. Só que os cachorros da rua ou do rico, a Bíblia não fala, vinham lamber-lhes a chaga, ou seja, o corpo dele era coberto de machucado. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Aqui então os dois morreram. O mendigo, que provavelmente era um ser generoso, era um ser que Deus estava com ele, ele morreu e os anjos do céu vieram buscar ele. Olha isso, se aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Então quer dizer o quê? Que quando a gente morre, quem vem buscar a gente é os anjos. Quando você é um salvo. Mas quando você não é salvo, a Bíblia não fala que veio os anjos. Provavelmente vem os demônios. Então, aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelo seio de Abraão e foi sepultado. E morreu também o rico e foi sepultado. Então os dois morreram. Os dois estavam no mesmo lugar. Tá? E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos pelo seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, lá onde Jesus foi pregar para os espíritos cativos, e no Hades ergueu os olhos estando em tormento. Peraí, o rico estava em tormento, estava sendo atormentado. E viu de longe Abraão e Lázaro ao seu seio. Lázaro ao seu seio quer dizer que estava perto dele, estava sendo amparado por ele. Então quer dizer o quê? O Hades, estava aqui o Hades, e no Hades o rico olhou de longe e viu Abraão e Lázaro no seu seio, junto. Ele estava separado ali. E clamando disse: Pai Abraão, ou seja, o rico, ele era um judeu, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama.
Então quer dizer o quê? Que no Hades tinha uma repartição. Tinha um lado ficava o seio de Abraão, onde ficavam os salvos, e do outro ficava os ímpios. Só que os ímpios, se você percebe, que estava em tormento na chama. Ele estava na chama, ele estava em chama, pegando fogo. Ele falou: pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo e refrescar minha língua. Pergunta que não quer calar é: se eu tiver com sede, se eu pegar, molhar a ponta do dedo, botar na boca, eu vou refrescar minha língua? Eu não vou. Esse cara estava atormentado em chamas, ele pegava fogo e não morria e a carne não queimava, mas ele sentia dor ao ponto de qualquer coisa que tinha água tocando nele já era um alívio. Só que o seio de Abraão, Lázaro, Abraão, estava lá tranquilo, não estava em tormento, não estava em sofrimento, estava tranquilo lá. Só que disse, porém, Abraão falou com ele, falou: amigo não, falou filho, né, que ele era filho de Abraão, descendência. Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Sabe o que eu lembrei? Do Asaf, aquele sacerdote do templo de Salomão, que ele viu os ímpios prosperando. Ele questionava a Deus: como pode? Os ímpios prosperam, eu que sirvo a ti verdadeiramente eu não prospero. Deus falou com ele: amigo, os ímpios, eles já têm o seu galardão, eles já têm a sua recompensa. A sua recompensa é a riqueza nesse mundo, mas a sua, o galardão que você vai receber depois que morrer, eterno. Ou seja, a pessoa que não é salva, é rica. Todo mundo já questionou: meu Deus, eu passo nessa dificuldade, por que eu não prospero? Eu sirvo a ti. É isso, amigo. Você que é pobre, mas serve a Deus, não fica com inveja do rico ímpio, não, porque o rico ímpio, a recompensa dele é a riqueza dele aqui, a sua é na eternidade. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, presta bem atenção, e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Você entendeu? Ou seja, todos eles estavam no inferno, no Hades. Só que o seio de Abraão ficava de um lado e o Hades em si ficava do outro. Um grande abismo dividia os dois, ao ponto de um não poder passar para lá e o de cá não passar para lá. Só que ambos viam um ao outro. Você está entendendo? Lá no inferno, os santos, são santos os convertidos, já era separado, porque até então Jesus não tinha morrido e não tinha paraíso ainda. Lembra que o ladrão da cruz, o da direita, porque gente da esquerda vai para o inferno, tá? O ladrão que estava na esquerda, você vê, o ladrão da esquerda foi para o inferno. O ladrão da direita, que ambos eram ladrão, tá? Só que um se arrependeu e foi para o céu, da direita. Da esquerda, continuou, foi para o inferno. Ele, o da direita, inaugurou o paraíso. Só que, e disse-lhe, o atormentado falou, disse-lhe: rogo-te, pois, ó Pai, que mande a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ou seja, o rico tinha mais 5 irmãos, que eram ímpios, igual a ele mesmo. Ele falou: pai Abraão, manda alguém daqui lá, fala para ele que eles vão acreditar. Fala assim: amigo, seu irmão tá lá no inferno sofrendo, eu sou de lá também, só que eu tô separado, eu tô tranquilo. Se você não se converter, você vai parar lá junto com seu irmão. Aí Abraão falou assim, disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, Abraão quer dizer aqui, tem a Bíblia lá para eles aprenderem a verdade. Você tem a Bíblia para aprender a verdade, só que você tem completa. Ele nem completa tinha, ele tinha a lei e os profetas, que quando a Bíblia fala aqui, tem Moisés, que simboliza a lei, e tem os profetas, os escritos dos profetas. Tem lá,
Por que eles nos ouçam? Por que ele não olha? Por que ele não escuta? Por que ele não pratica o que a lei e os profetas mandam fazer? Abraão falou isso aqui para ele. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Ou seja, ele queria que um morto do seio de Abraão, que estava tranquilão, fosse lá e falasse com ele. Ou seja, já que tem os profetas, tem Moisés, tem a lei, Deus sempre mandou o profeta profetizar a verdade. Sempre, igual eu estou falando para vocês aqui. Deus sempre manda alguém para te falar, para te converter, porque senão tu vai pro inferno. Deus sempre... eu sou um enviado de Deus para tu. E naquela época não era diferente. Aí ele falou: manda um dos mortos aqui, porque se um defunto, um fantasma aparecer para eles e falar, talvez eles acreditem. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, não tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Aqui já mata um monte de doutrina, tá? Por exemplo, da reencarnação. Não existe isso. Segundo, ainda que tem Moisés e os profetas que estão vivos lá. Estão vivos lá em cima aí na terra, né? Tem Moisés, os profetas, vários profetas. Deus mandou um monte de profeta. Muitos profetas. Profeta pequeno, profeta grande, profeta não sei o que lá. Deus mandou. Tá? E tão pouco eles acreditaram. Abraão falou: rapaz, tem uns profetas que tá tudo vivo, eles não acreditam. Imagine se alguém morto fosse lá, ainda que pudesse ir. Porque não pode. Morreu. É uma vez só. Depois vem o céu e o inferno. Tá aqui, ó. Acredita algum dos mortos ressuscite. Aí tá, Jesus desceu, foi lá até aqui o seio de Abraão. O que aconteceu quando Jesus desceu lá? É isso que nós vamos ver agora, que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 4 em diante. Diz assim. Vou ler do 1 em diante para você entender melhor. Rogo-vos, pois eu, Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o preço do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foi chamado em uma só esperança da vossa vocação. O que ele está falando aqui? Só existe um corpo e um Espírito. Aqui tem duas conotações. A primeira conotação é que só existe um corpo de Cristo, a igreja. Está falando da igreja, corpo de Cristo. E um só Espírito. O Espírito aqui é Espírito Santo, é o Espírito de Deus, que é maiúsculo. Ou seja, o corpo, o templo, tem que ter alguém morando. Toda casa não tem que ter um morador? Se não tiver morador, a casa é o quê? Teia de aranha, enche de bicho, fede, né? Tá aqui, ó. Há um só corpo e um só Espírito, como também foi chamado em uma só esperança, a vossa vocação. Ou seja, só existe um corpo, o corpo de Cristo, a igreja. Está falando da igreja. Um só Senhor e uma só fé, um só Deus. Aqui já corta a doutrina da Trindade. Ó, um só Senhor, Jesus Cristo, uma só fé em Cristo Jesus e um só batismo. Tá entendendo? Um só batismo, que é o batismo em nome de Jesus, que ninguém pratica, nenhuma religião, nem católica, nem evangélica. A evangélica critica a igreja católica, que ele batiza por aspersão, joga aguinha. Só que deles também é errado. Ele batiza em nome de Pai, de Filho e Espírito Santo. A Trindade não existe. É antibíblica, é satânica. Aí tá, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Se você ver Atos dos Apóstolos, você vai ver que batismo é esse que os apóstolos batizavam, só em nome de Jesus. Tá? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos.
Deus do céu. Ou seja, só tem um Senhor que é Jesus Cristo e um só Deus. A unidade, cara. É Deus único, não é Deus em três, não. Um só Deus e Pai de todos, inclusive de Jesus, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Puta que lá merda. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida de dom de Cristo. Agora vem a profecia, profecia não, né? Apesar que eu estou profetizando para você. Vem o que Jesus fez no seio de Abraão. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quando a Bíblia fala aqui em Efésios 4:8 que subiu ao alto, está falando da cruz. Ele foi crucificado no Gólgota, né, no monte chamado Caveira, no alto monte. Ele foi levado numa cruz, subindo ao alto, né? Subindo ao alto, ele morreu na cruz, levou cativo o cativeiro. A pergunta que ela é: como é que você leva cativo o cativeiro? Vou continuar lendo. Ora, isto é, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu dons para apóstolos, evangelistas, doutores, pastores. Aí, você entendeu ainda não? Aqui está falando assim, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, ou seja, ele morreu na cruz, subiu ao alto, morreu na cruz, desceu às partes mais baixas da terra, foi até o inferno, que eu te falei, foi até o inferno, e levou cativo o cativeiro. Lembra que eu te falei que lá no Hades estava separado? Só que ele estava em cativeiro. Ali, o inferno é um cativeiro, você não tem como sair de lá. Jesus desceu até o inferno, viu que ele estava no cativeiro e levou cativo o cativeiro. Aqui, amigo, aqui é o inferno. Aqui está aqui é o inferno. Aqui está o seio de Abraão e aqui está onde está Lázaro. Aqui está Lázaro. Vamos supor aqui está Lázaro no relógio, aqui é o seio de Abraão. Jesus morreu, desceu às partes mais baixas da terra. Tá vendo que estão em cativeiro aqui? Não tem como sair daqui, não tem como ir para lá, para cá. Jesus pegou, levou cativo, Jesus aqui, o cativeiro. Isso e ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ou seja, ele desceu, levou cativo o cativeiro, subiu a todos os céus, regiões celestiais, com o cativeiro, com as pessoas salvas do Antigo Testamento. Levou para o paraíso. Só que quando chegou no paraíso, sabe? Aí tá lá, Abraão, Isaac, Jacó, olhou e já tinha um ladrão lá já, um ex-ladrão. Ladrão da direita da cruz, foi o primeiro a entrar no paraíso. Caraca, que maravilha. Você entendeu? Você não entendeu esse mistério, não, amigo? Aqui é pregando como os apóstolos pregavam. Aqui eu prego como se nós tivéssemos vivido ou vivenciando a igreja primitiva até hoje. A igreja primitiva que Constantino, o fundador da igreja católica, usurpou em 327. Porque se Constantino tivesse usurpado até nos dias de hoje, a gente ia ter pregação como a igreja primitiva pregava, como os apóstolos pregavam, como eu estou pregando para você. É isso aqui. Se inscreve no canal e deixa seu like aí. Até a próxima. Se você gostou, escreve alguma coisa aí se você gostou, se você não gostou, se você acha que eu estou certo ou errado. Eu preguei a Bíblia para você. Até a próxima.